Sempre um papo. Palavra acesa, com Carmen Lúcia e Chico César, no Museu do Amanhã. Inicia-se o vídeo institucional do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O vídeo acompanha uma jovem negra que está caminhando em lugares diversos, como nas ruas, ao lado da praia, ao redor do museu e dentro do museu. Também há imagens de diferentes ângulos do Museu do Amanhã. O evento ocorreu no dia 20 de agosto de 2025, quarta-feira, às 19 horas, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A roda de conversa acontece em um espaço grande dentro do museu. É possível ver ao fundo uma grande janela de vidro e a entrada do museu ornada com portas de vidro. No centro deste espaço foi montado o palco. Inúmeras cadeiras foram dispostas na frente, destinadas à plateia. No palco foram dispostas de maneira centralizada 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Seu fundo é composto por um telão centralizado, rodeado por banners em tons de azul, verde, rosa, laranja e vermelho. No banner da esquerda, lê-se: Palavra acesa, sempre um papo. A apresentação inicia-se com Cristiano Vasconcelos de pé no palco, segurando um microfone e falando com a plateia. Ele é um homem branco de cabelos curtos, rente à cabeça de tom escuro. Traja camiseta de botões de mangas compridas de tom azul escuro e calça jeans. Usa óculos redondos de aro preto. E eu acho que é a pergunta que a gente tem feito todos os dias. E o Museu da Manhã aqui é regido por 5 grandes perguntas que busca responder às perguntas centrais da humanidade. E a gente vive um momento de muito questionamento e poucas certezas. Mas, ministra, aqui é uma instituição que acredita em instituição. E uma certeza que a gente tem é que a gente tem que lutar e tem que manter as nossas instituições, as culturais, as políticas, as institucionais, como o Superior Tribunal Federal, como o Congresso Nacional e como Executivo. Só assim teremos saída. E essa casa, ela tem esse papel. Ela tem esse papel de comunicar, de trazer poesia, de trazer reflexões sobre o amanhã, né, Afonso? De trazer exposições, mas principalmente de ser uma casa que a gente consiga dialogar. O que falta hoje na nossa sociedade é diálogo. E esse museu, né, Piquet, ele nasceu com esse propósito. Ele coloca perguntas que não necessariamente a gente responde, mas que elas geram outras perguntas em nossos visitantes e, a partir deles, gera o diálogo e a tolerância. Então, para começar, queria chamar a ministra Carmen Lúcia, que muito nos honra aqui hoje. Os convidados são chamados ao palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Carmen Lúcia, uma mulher branca de cabelos lisos e grisalhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa branca, por cima usa um blazer de tom preto e calça preta. A segunda pessoa sentada é Afonso Borges, um homem branco de cabelos cacheados e brancos que lhe estão presos atrás da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça preta e camisa polo de tom salmão. Usa óculos redondos de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Chico César, um homem negro de cabelos cacheados de tom escuro e grisalho que lhe estão presos em um coque no alto da cabeça. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traja terno branco. Depois de falarem sobre o seu próprio trabalho, vim aqui para falar sobre poesia. Essa é a proposta do Sempre um Papo, Palavra Acesa, que, por sinal, já convido para o próximo. Dia 30 de setembro, a gente vai receber aqui Flávio Oliveira e Zé Miguel Wisnik, falando sobre o poema No Meio do Caminho, do Drummond. Então, já se programem. E é o seguinte, gente, eu faço isso há 40 anos. Sempre um papo, festivais literários pelo país afora. Mas esse projeto em especial está sendo uma renovação, porque eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer aqui. Normalmente eu falo assim, Chico, por favor, fale sobre o seu trabalho, explique, são 30 anos, né, de estrada, que está sendo comemorado agora no show ao vivo. Ministra, por favor, não é isso. Então, compartilho com vocês a minha ausência de conhecimento sobre o que vai acontecer aqui, sabendo que é um barato que rola. Para começar, em primeiro lugar, eu queria pedir uma grande salva de palmas para a Alessandra Colasanti, que vai ler o poema aqui com a gente. Alessandra Colasanti sobe ao palco e toma espaço diante de um pequeno púlpito à esquerda. Ela é uma mulher branca de cabelos castanhos lisos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja conjunto de casaco, calça e blusa do mesmo tom de vermelho. Para ler, ela coloca óculos redondos de aro marrom.
Ao seu lado se encontra de pé uma mulher que traja roupas escuras. Ela é a intérprete de Libras e traduz simultaneamente tudo o que é falado. Ao longo do evento, a plateia é filmada e está cheia. Eventualmente, alguns telespectadores são convidados a interagir com os convidados e eles recebem o microfone quando falam. César, vocês todos por estarem aqui. É um momento muito especial para mim, como filha, estar aqui. O Afonso faleceu recentemente, há poucos meses, então é uma emoção especial e é também, para mim, uma forma de encontro. Vou ler o poema para vocês. Que país é esse? Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra o confinamento. Mas já soube datas, guerras, estátuas, usei caderno avante e desfilei de tênis para o ditador. Vinha de um berço esplêndido para um futuro radioso, e éramos maiores em tudo, discursando rios e pretensão. Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento. Deveria derribar aflitos mapas sobre a praça em busca da especiosa raiz? Ou deveria parar de ler jornais e ler anais como anal animal, hiena patética na merda nacional? Ou deveria, enfim, jejuar na Torre do Tombo, comendo o que as traças descomem, procurando o quinto império, o primeiro portulano, a viciosa visão do paraíso que nos impeliu a errar aqui? Subo de joelhos as escadas dos arquivos nacionais, como qualquer santo barroco, a rebuscar no mofo dos papiros, no bolor das pias batismais, no bodum das vestes reais, a ver o que se salvou com o tempo e ao mesmo tempo nos trai. Há 500 anos caçamos índios e operários. Há 500 anos queimamos árvores e hereges. Há 500 anos estupramos livros e mulheres. Há 500 anos sugamos negras e aluguéis. Há 500 anos dizemos que o futuro a Deus pertence, que Deus nasceu na Bahia, que São Jorge é que é guerreiro, que do amanhã ninguém sabe, que conosco ninguém pode, que quem não pode se sacode. Há 500 anos somos pretos de alma branca, não somos nada violentos, quem espera sempre alcança, e quem não chora não mama, ou quem tem padrinho vivo não morre nunca pagão. Há 500 anos propalamos, este é o país do futuro, antes tarde do que nunca, mais vale quem Deus ajuda e a Europa ainda se curva. Há 500 anos somos raposas verdes, colhendo uvas com os olhos. Semeamos promessa e vento, com tempestades na boca. Sonhamos a paz da Suécia com suíças militares. Vendemos ciris na estrada e papagaios em Haia. Senzalamos casas grandes e sobradamos mocambos. Bebemos cachaça e brama, Joaquim Silvério e derrama. A polícia nos dispersa e o futebol nos conclama. Cantamos salve rainhas e salve-se quem puder, pois Jesus Cristo nos mata num carnaval de mulatas. Este é um país de síndicos em geral. Este é um país de cínicos em geral. Este é um país de civis e generais. Este é o país do descontínuo, onde nada congemina. E somos índios perdidos na eletrônica oficina,
Nada, nada congemina. A mão leve do político com a nossa dura rotina. O salário que nos come e nossa sede canina. A esperança que emparedam e a nossa fé em ruína. Nada, nada congemina. A placidez desses santos e nossa dor peregrina. E nesse mundo às avessas, a cor da noite é obsclara e a claridez vespertina. Sei que há outras pátrias, mas mato o touro nessa Espanha, planto o lodo neste Nilo, caço o almoço nesta Zâmbia, me batizo neste Ganges, vivo eterno em meu Nepal. Esta é a rua em que brinquei, a bola de meia que chutei, a cabra cega que encontrei, o passanel que repassei, a carniça que pulei. Este é o país que pude, que me deram e ao que me dei. E é possível que por ele, imerecido, ainda me morrerei. Minha geração se fez de terços e rosários. Um terço se exilou, um terço se fuzilou, um terço desesperou. Nessa missa enganosa, houve sangue e desamor. Por isso, canto o chão mais áspero e cato-me ao nível da emoção. Caí de 4, animal sem compaixão. Uma coisa é um país, outra uma cicatriz. Uma coisa é um país, outra a abatida cerviz. Uma coisa é um país, outra esses duros perfis. Deveria eu catar os que sobraram, os que se arrependeram, os que sobreviveram em suas tocas e num seminário de irradios ratos suplicar: expliquem-me a mim e ao meu país? Vivo no século XX, sigo para o XXI e ainda preso ao XIX, como um tonto guarani e aldeado vacum. Sei que daqui a pouco não haverá mais país. País, loucura de quantos generais a cavalo, escalpelando índios nos murais, queimando caravelas e livros nas fogueiras e cais. Homens gordos, melosos, sorrisos comensais, politicando subúrbios e arando votos e benesses nos palanques oficiais. Leio, releio os exegetas. Tanto quanto mais leio, descreio. Insisto, deve ser um mal do século, se não for um mal de vista. Já pensei, é erro meu. Não nasci no tempo certo. Em vez de um poeta crente, sou um profeta ateu. Em vez de epopeia nobre, os de meu tempo me legam como tema a farsa e o amargo riso plebeu. Mas sigo meu trilho, falo o que sinto e sinto muito o que falo, pois morro sempre que calo. Minha geração se fez de lições mal aprendidas e classes despreparadas. Olhávamos ávidos o calendário, éramos jovens, tínhamos a história ao nosso lado. Muitos maduravam um rubro outubro, outros iam ardendo um torpe agosto, mas nem sempre ao verde abril se segue a flor de maio. Às vezes se segue o fosso e o roer do magro osso. E o que era revolução outrora, agora passa a convulsão em glória. E enquanto ardíamos a derrota como escória, e os vencedores nos palácios espocavam seus champanhas sobre a aurora, o reprovado aluno aprendia com quantos paus se faz a derrisória história. Convertidos em alvo e presa da real caçada, abriu-se embandeirado um festival de caça aos pombos, enquanto raiava sanguínea e fresca a madrugada. Os mais afoitos e desesperados, em vez de regressarem como eu, sobre os covardes passos, e em vez de abrirem suas tendas para a fome dos desertos,
Seguiram no horizonte uma miragem, e logo da luta passaram ao luto. Vi-os lubrificando suas armas, e os vi tombados pelas ruas e grutas. Vi-os arrebatando louros e mulheres, e serem sepultados às ocultas. Vi-os pisando o palco da tropical tragédia, e por mais que os advertisse do inevitável final, não pude lhes poupar o sangue e o ritual. Hoje, os que sobraram vivem em escuras e europeias alamedas, em subterrâneos de saudade, aspirando a um chão de estrelas, planjeando um violão com seu violado desejo, a colher flores em suecos cemitérios. Talvez todo o país seja apenas um ajuntamento e o consequente aviltamento e uma insolvente cicatriz. Mas esse é o que me deram, e este é o que eu lamento, e é neste que espero livrar-me do meu tormento. Meu problema, parece, é mesmo de princípio, do prazer e da realidade, que eu pensava com o tempo resolver, mas só agrava com a idade. Há quem se ajuste, engolindo seu fel com mel. Eu escrevo o desajuste, vomitando no papel. Mas esse é um povo bom. Me pedem que repita, como um monge cenobita, enquanto me dão porrada e me vigiam a escrita. Sim, este é um povo bom. Mas isso também diziam os faraós, enquanto amassavam o barro da carne escrava. Isso digo toda noite, enquanto me assaltam a casa. Isso digo aos montes em desalento, enquanto recolho meu sermão ao vento. Povo, como cicatrizar nas faces sua imagem perversa e una? Desconfio muito do povo. O povo, com razão, desconfia muito de mim. Estivemos juntos na praça, na trapaça e na desgraça, mas ele não me entende, nem eu posso convertê-lo. A menos que subestádios, antenas, montanhas e com 3 mentiras eternas o seduza para além da ordem moral. Quando cruzamos pelas ruas, não vejo nenhum carinho ou especial predileção nos seus olhos. Há antes incômoda suspeita. Agarro documentos, embrulhos, família a prevenir mal-entendidos sangrentos. Daí, já vejo as manchetes. O poeta que matou o povo que só sobrou ao poeta. Ou o poeta apesar do povo? Eles não vão te perdoar, me adverte o exegeta. Mas como um país não é a soma de rios, leis, nomes de ruas, questionários e geladeiras, e a cidade do interior não é apenas gás neon, quermesse e fonte luminosa, uma mulher também não é só capa de revista, bundas e peitos fingindo que é coisa nossa. Povo também são os falsários e não apenas os operários. Povo também são os sifilíticos, não só atletas e políticos. Povo são as bichas, putas e artistas, e não só escoteiros e heróis de falsas lutas. São as costureiras e dondocas, e os carcereiros, e os que estão nos eitos e docas. Assim como uma religião não se faz só de missas na matriz, mas de mártires e esmolas, muito sangue e cicatriz, a escravidão para resgatar os ferros de seus ombros requer poetas negros que refaçam seus palmares e quilombos. Um país não pode ser só a soma de censuras redondas e quilômetros quadrados de aventura, e o povo não é nada novo, é um ovo que ora gera e degenera, que pode ser coisa viva ou ave torta, depende de quem o põe ou quem o gala.
Percebo que não sou um poeta brasileiro, sequer um poeta mineiro. Não há fazendas, morros, casas velhas, barroquismos nos meus versos. Embora meu pai viesse de Ouro Preto, com bandas de música, polícia militar, casos de assombração e uma alma milenar, embora minha mãe fosse imigrando hortaliças protestantes, tecendo filhos nas fábricas e amassando a fé e o pão, olho Minas com um amor distante, como se eu, e não minha mulher, fosse um poeta etíope. Fácil não era apenas ao tempo das Arcádias, entre cupidos e sanfoninhas. Fácil também era ao tempo dos partidos. O poeta sabia história, vivia em sua célula. O povo era seu hobby e profissão. O povo era seu Cristo e salvação. O povo, no entanto, não é o cão e o patrão. Desculpa. O povo, no entanto, não é o cão e o patrão, o lobo. Antes são povo. E o povo, sendo ambíguo, é o seu próprio cão e lobo. Uma coisa é o povo, outra a fome. Se chamais povo a malta de famintos, se chamais povo a marcha regular das armas, se chamais povo aos urros e silvos no esporte popular, então mais amo uma manada de búfalos em Marajó, e diferença já não há entre as formigas que devastam minha horta e as hordas de gafanhoto de 1948, que em um carnaval de fome o próprio povo celebrou. Povo não pode ser sempre o coletivo de fome. Povo não pode ser um séquito sem nome. Povo não pode ser o diminutivo de homem. O povo, aliás, deve estar cansado desse nome. Embora seu instinto leve à agressão e embora o aumentativo de fome possa ser revolução. Obrigada. Iva Afonso Romano de Santana. Engraçado, eu conheci o Xará em 1985 e virei esse país com ele aí, andando, fazendo lançamento de livro e debate. E hoje deu uma saudade danada dele. É bom e importante, antes de passar a palavra para os nossos dois palestrantes, que vão fazer uma palestra de aproximadamente 1 hora cada, lembrar que esse poema foi impresso, né? A ministra Carmen Lúcia, na chegada, falou que tem o original até hoje na primeira página do Jornal do Brasil. Então, além do que país é esse, que é a pergunta? Vai, pode. Então, por que me deixaram muda? É mulher assim, quando dá o microfone, tira o som. A gente, foi estratégia mesmo. Pois é. Pô. E aí foi publicado na primeira página do Jornal do Brasil um poema inteiro, assim. Então, além de tudo, era um tempo em que se publicava poemas em primeiras páginas dos jornais. Pronto, falei. Mas eu não tenho som. Não tem som? É estratégia. É porque esses dias eu já recebi. Eu fiquei sem voz, agora me dá um microfone que não tem som. Recebi um advogado anteontem, e na hora que ele se assentou para audiência, eu vou ouvir, mas ele me avisou, queria falar com a senhora que eu sou surda, e eu queria falar que eu sou muda. Ele disse, mas a justiça já é cega? Ah, então acabou a audiência ali. Que país é esse? É isso, este é o Brasil. Mas pode parecer incrível, a gente se entendeu, ele entregou um memorial, eu disse que bacana, sem voz, e é isso. Eu me lembro, sim, 80, até me perguntava por onde eu andava em 80, recém-formada na Faculdade de Direito,
Eu me lembro de o Jornal do Brasil, tinha uma página, tinha um caderno de literatura, e eu colecionava nos meus alfarrábios este caderno, e, se bem me lembro, isso saiu numa página inteira do Jornal do Brasil. 80 a gente estava sob o impacto do início da chamada abertura. Já tinha tido a lei da anistia, chamada lei da anistia, e começava a voltar para o país aqueles que tinham sido saídos do país. E, em 78, portanto, 2 anos antes, tinha vindo a música Que País é Este?, de Renato Russo. E, portanto, essa expressão aqui tinha sido a nossa geração, a minha geração silenciosa, digo a minha porque, claro que eu sou a mais velha aqui do trio, caminhando para o 100, se Deus quiser. E uma autoridade, perguntado sobre alguma coisa, o que estava acontecendo no país, na ditadura e tudo mais, ele teria virado e dito, né, que país é este? Foi o Francilino mesmo? Você que está dizendo. Eu não disse, eu sou mineira, não digo nada. Então, a partir daí, a nossa atuação para poder dizer alguma coisa descontentando aqueles que queriam nos calar, era exatamente, mas que país é este? E aí veio a música do Renato Russo, e, na sequência, este poema, que é de uma força impressionante, porque tenta não apenas descrever o que cada ser humano passa, mas o que é este povo feito, não como diminutivo de homens, como aqui está posto, mas, por isso, talvez tenha sido, neste caso, mencionado que Afonso Romano Santana era o poeta do seu tempo. E depois, me parece que o Zé Murilo de Carvalho disse, não, é o poeta do tempo, de todos os tempos, de qualquer tempo. E talvez hoje, quando a gente pergunta que país é este, a gente podia estender que mundo é este. Um mundo que o que está descrito aqui, de dores e amores, esperanças e desalentos, fica posto como uma grande indagação para todos nós, porque, afinal, o povo somos todos nós, e cada país e todos os países é o que nós fazemos, e o que, talvez, como bem diz o poeta, será que nós nos demos, ou não, a nossa geração não se deu aquilo que ela deveria ter dado. E, portanto, temos o imerecido fardo de ter que carregar um país que nós não fomos ainda capazes de construir, e a importância, portanto, de ter sido lembrado, Afonso, Chico e todos vocês aqui, para a gente encontrar, é para dizer que o amanhã está cada vez mais perto, às vezes até atrás da gente, mas é preciso que a gente se pergunte e se responda como fazer o presente para que o amanhã, que haverá de ser feito por outros, é um amanhã cada vez mais urgente, mais rápido, mas, principalmente, que precisa de ser mais feliz, com mais possibilidades para todas as pessoas. Eu tenho sempre a impressão, quando leio poemas com a dimensão deste aqui, que foi dedicado ao Raimundo Fauro, uma das pessoas que se posicionou contra a ditadura e que abriu espaços contra a ditadura, para que a ditadura fosse vencida, que este Brasil, que era um Brasil de dores, continua doendo em cada um de nós. Não é um momento ainda de a gente ter o gosto da vida, da grande aventura, mas continua sendo, talvez, essa dor que continua cravada em cada um de nós, do que a gente poderia ter sido, merecia ter sido, e que nós não ainda fomos capazes de construir, mesmo estando juntos. Imagina se nós nos fraturarmos, como a gente vem vendo na sociedade brasileira. Não é só na brasileira, mas eu sou brasileira e, portanto, falo primeiro do que vivo e do que experimento todo dia. Mas eu, antes de devolver a palavra para o Afonso, apenas para fazer a referência de que, quando eu leio esse poema, eu me lembro de um outro grande poeta, e este não brasileiro, mas português, que pergunta ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. E, no final do poema,
ele diz, mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções ao vento que passa. Porque mesmo na noite mais triste, nos tempos de solidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Este poeta diz não e nos ensina a dizer não para todas as injustiças. E eu acho que nós temos o dever de dizer não ao que seja a ausência de liberdade, para que os que vierem no amanhã possam livremente viver todas as formas de justiça, de solidariedade, podendo dizer sim a todos os seus sonhos. Eu acho que o papel do poeta, e de um poeta como Afonso Romano Santana, ao perguntar que país é este, é fazer com que cada um de nós se pergunte qual é o país que eu tenho dentro de mim e qual é o país que eu posso fazer fora de mim com todos os brasileiros. Chico, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, uma alegria. E eu queria, como a gente combinou, eu vou me redimir de fazer perguntas. Queria que você falasse do poema, falasse como é que você está se sentindo aqui, o que você imaginou para essa brincadeira e esse desafio que a gente se propôs. Boa noite, Afonso. Boa noite, ministra. Boa noite, pessoal. Bom, depois dessa fala linda da ministra, eu repito o que eu falei lá atrás, no camarim. Eu vim para ouvir, mas já ouvi, e estou aqui com o coração muito cheio, muito preenchido. Eu trouxe aqui para enriquecer aqui a nossa conversa, a letra da música de Renato Russo. Vou ler e vamos falar um pouco sobre isso. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Renato Russo. Esse poema de Afonso Romano, ele traz uma angústia esperançosa, se é que eu posso falar assim. Ele diz das inquietações de uma geração, né, nessa luta pela redemocratização do país. Eu tinha ali 16 para 17 anos, né? Estava entrando na universidade no curso de jornalismo, quando ali em 1980, né? Tinha vivido essas alegrias da anistia, de vendo voltar Arraes, Gabeira, Brizola, Betinho, né? E a gente tinha uma teimosia de esperançar, né? Como, aliás, ainda temos, né? E o que eu sinto, assim, lendo o poema e ouvindo essa leitura tão bonita, é que nós podemos ir muito rapidamente da utopia para a distopia, né? E parece que ambos confundem um pouco a visão da realidade. Não é que nos impeça, assim, nada que nos impeça de termos ação, de trabalhar, de lutar, mas às vezes ficamos nesse lugar tínhamos, né, esse lugar da utopia, né, do Brasil como um lugar do futuro, um lugar bonito, em que o patrão
é padrinho do filho do empregado, né? Uma coisa humana, não sei, assim, né? Eu venho da zona rural e vivi isso, né? Do empregado dar o filho para o patrão batizar e tudo, né? É um país que não tem racismo e tudo. E, de repente, a gente foi cada vez mais caminhando para esse lugar distópico. Como chegamos nisso, como país nós nos permitimos chegar nesse lugar. Claro que nós não fizemos isso sozinhos, o mundo caminhou assim também, né? A ponto de nós banalizarmos coisas que não poderiam nunca ser banalizadas, né? Aqui no poema ele diz: há 500 anos caçamos índios e operários, há 500 anos queimamos árvores e hereges, há 500 anos estupramos livros e mulheres, há 500 anos sugamos negras e aluguéis. Isso é tristemente atual, né? O poeta, profeta, olhando um passado doloroso, cruel, sangrento, e apontando para algo que nem ele não sabia que isso ia durar tanto, né? E que poderia, inclusive, piorar, se agravar, como nós testemunhamos hoje, né? Ao mesmo tempo, nesse trechinho do poema, nós observamos, né, que tanto indígenas, quanto operários, quanto movimento pelo meio ambiente, quanto movimento de mulheres, movimento negro, tudo isso está muito mais organizado, muito mais consciente. E esses movimentos, diariamente, eu acho que eles nos ajudam a responder que país é este, né? É uma pergunta que o poeta se faz, mas que é a coletividade que vai responder, né? É a sociedade que, no seu movimento, na sua dinâmica cotidiana, ela que vai se respondendo, né? Cada um no seu papel, o professor, o artista, a mulher, né? O político, o atleta, né? O cidadão, né? E levamos conosco para as ruas, para os palcos, né? Para todos os lugares, sempre essa pergunta: que país é este? Este é o país em que, por exemplo, há 2, 3 horas, baixou um avião todo branco, e as pessoas se perguntando: que avião é esse? Que traz quem aí dentro, né? A explicação que dão são diplomatas americanos, outros podem ser espiões, podem ser agentes do imperialismo, sei lá o que é que traz. Então, assim, parece que as nossas lutas não cessam nunca, e eu acho que não cessam mesmo. A gente tem que exercer sempre uma vigilância ativa, altiva e alegre, né? Alegre porque não podemos nos abismar a ponto de nos deixarmos entristecer, e responder sempre, diariamente, com nossa luta, com nossa dança, com nossa voz: que país é este? Você rabiscou o poema todo aí, Carminha? O que você destacaria no poema? Crime impossível, meu filho. Destacar como? O poema ele é inteiríssimo. Mas eu vou pegar do que o Chico acaba de dizer e achar que este é um poema feito 9 anos antes, não 8 anos, né? Antes, talvez 7, porque nós tivemos uma eleição em 86, para que pessoas tão jovens... Essa é uma boa pergunta. Você sabe quando seu pai escreveu esse poema? Porque ele foi publicado em 80, né? Ele foi dizer que estava escrevendo isso já há 20 anos.
Marisca? Imagino que tenha se igual novelo, vai se Vocês desenrolando. ouviram o que a Leca falou? Que ele está escrevendo há 20 anos. Do tempo, né? Porque ele fala, inclusive, ele deixa entrever fases ou momentos diferentes. Mas 7 anos depois, nós estávamos, o Brasil todo, Lula haverá de contar isso muito melhor do que todo mundo, em pleno processo constituinte. E o Brasil foi às ruas, e aí, que país é este que ia às ruas? Era um país que eu me lembro, fui colocada à disposição como procuradora da Assembleia Constituinte, e eu me lembro de estar na biblioteca da Câmara, e se assentou, então, um indígena de cocá e tudo, e aí eu dizia, isto é o Brasil. Eu, procuradora, vindo de um internato de freira, direto para a faculdade, pouco tempo depois, tendo feito concurso, junto com os indígenas. Então, quando dizem que, naquele momento, a gente queria uma transformação, e 2 coisas me lembram neste período, que, década de 80, a gente estava com o espelho na mão, se abanando, achando que tudo iria realmente, daqui para frente, eram outros 500 anos, outros 500 mesmo que viriam. E vieram, claro, cada tempo tem suas dores, mas também seus amores, mas também suas tristezas, mas também suas alegrias. Mas por que eu digo isso? Porque eu me lembro que no dia da instalação da Constituinte, 87, eu estava em Brasília, nas comemorações ali, e no final da tarde, depois da posse dos constituintes, colocaram para tocar no gramado do Congresso a orquestra e tocaram o Irapuru de Carlos Gomes, o Irapuru de Vila Lobos, né? O Irapuru, eu me lembro bem disso. E aí 2 senhoras estavam na minha frente. E uma diz assim, eu estou com o pé que eu não me aguento nesse sapato, que eu comprei sapato novo para a posse da Constituinte, então acho melhor a gente ir embora e pegar a Kombi. Ela disse, não podemos sair daqui não, tira o sapato e segura na mão, porque vão tratar da vida da gente. Era o povo se apresentando. Pela primeira vez, o povo brasileiro se apresentava. E se apresentava o estudante, o professor, o dono da terra, e aquele que queria a terra, o indígena, e todo mundo se apresentou. E este país a que se refere, Afonso Romano Santana, com todo mundo junto, não são só políticos, não são só cidadãos, mas este povo se apresentou. Quer dizer, que país é esse que consegue levar este povo todo para se constituir como um país e depois nós não conseguimos implementar toda a Constituição com todas as conquistas, que não foram poucas de jeito nenhum, que nós conseguimos naquele período. Talvez o que a gente tenha que perguntar, Chico, seja isso. Nenhuma dúvida que, e não é que não se cumpra a Constituição, se cumpre mais do que cumprimos em outras fases da nossa história, o que não significa de jeito nenhum que seja suficiente, é necessário, mas não ainda de forma suficiente, mas, como você diz, andamos em algumas coisas e pioramos em outras. Um país que mata uma mulher a cada 6 horas por ser mulher, convenhamos que não é uma sociedade nem livre, nem justa, nem solidária. E isto, no entanto, está posto com todas as letras na Constituição brasileira e é lei, não é aviso, não é sugestão, não é proposta, não é conselho. Isto é a lei fundamental do país. Então, quando nós falamos deste país e neste país, que ele olhou com os olhos doloridos, mas os olhos, como você diz, que não perde a noção de que este país precisa de responder à minha pergunta. Mas é preciso que a gente vive e resista. No meu caso, como servidora pública, eu nem tenho o direito de pensar, nem sei conjugar o verbo desistir, pela singela circunstância de que eu sou uma brasileira que vem dos Gerais, não das Minas, como o Afonso, que é um mineiro. Eu não, eu sou da região mais pobre
dos Gerais, de um sertão glorioso que tem o céu mais bonito do mundo, mas sob esse céu, a miséria, a falta de chuva, e depois a falta de luz, e um país que não precisava de estar vivendo nada disso, porque tem todas as possibilidades. Mas isso é o resultado deste povo que Afonso Romano põe como um povo que reúne todos nós. Então, eu não tenho direito de... Nem sei como é que se conjuga o verbo desistir, mas eu sei que, seja como for, seja o que for, nós aqui construímos, reconstruímos, desmanchamos e somos capazes de refazer. O país que for e em que se transformar o Brasil é o que nós fizermos. País nenhum cai do céu, nem sai dos infernos. É essa construção. E talvez seja mesmo um país imerecido pelo qual viverei, pelo qual, como ele disse, até morrerei. Mas a gente queria era viver e viver bem com todas as pessoas. Não tenho dúvida nenhuma. Esses quase 40 anos, desde aquele momento da Constituinte, 87, 88 até agora, nós andamos em muitas coisas, estamos falando. Não se cogitava há 40 anos de poder falar. Eu fiz prova de direito constitucional com o Congresso Nacional fechado em 77. Hoje a gente não cogita disso, mas há outras dores. Talvez doer faça parte da vida. Mas não é só de dor que a vida é, porque senão seria não uma grande e ótima aventura, mas seria quase uma impossibilidade de a gente ter chance de se aventurar. Então, eu acho que o que me toca nesse poema, primeiro, é esse desdobramento, essa denúncia do que é e do que pode ser. E daquilo de a gente não ter conseguido construir o que nós poderíamos ter construído para este país ser um modelo e um exemplo. Eu acho até que com mais dificuldades hoje, Chico, porque o mundo, por exemplo, nos direitos que tocam a minha carne, como mulher, é mais difícil do que há 20 anos atrás, com toda certeza. Os preconceitos são maiores contra mim contra as mulheres em geral. Deixamos de ser as gatas borralheiras, ou resolvemos que não queríamos ficar só no borralho, e houve quem sentisse falta da comida na mesa na hora certa, que a gente servia segundo a conveniência de outras pessoas. E isto provocou reações, e nós estamos vendo nisso. No 2024, crescimento de violência só para falar contra a mulher e sem ainda fazer diferenças, porque mesmo entre nós mulheres, claro que o destratamento é grande, mas houve um aumento de violência. Quer dizer, como é que uma sociedade que tem como objetivo, como está no preâmbulo da Constituição, a paz e a fraternidade, chega a uma fratura social em que aumenta-se a violência e que nós não fomos capazes de superar tudo isso, até porque há espaço e boas condições para todas as pessoas. O que me parece é que quando, já mais para o final do poema, ele fala, o povo não é o cão e o patrão, o povo, ele diz, não é o cão e o patrão, o lobo. Ele diz, o povo é tudo. E o povo não pode ser realmente diminutivo de ser humano, de jeito nenhum. O povo haverá de ser a possibilidade que nós temos de, humanamente, ampliar nossas possibilidades com os outros que são diferentes, porque temos o direito de ser iguais em nossa dignidade e sermos únicos e diferentes em nossa identidade. E isto nós não chegamos ainda a um ponto de reconhecimento e, principalmente, de prática de respeito com todas as pessoas. Eu acho que este país haverá de ser outro que não este, de tantas desventuras para tantas pessoas. Chico, eu queria que você falasse da plataforma. Assim como na sua música, você usa a poesia para provocar transformações, reflexões. Fala um pouco da questão da poesia como um mecanismo, como forma de contagiar, de contaminar e transformar.
Olha, quando a gente escuta, quando a gente lê um poema tão pungente como esse, assim, aí a gente até se encoraja, né, a pensar que a poesia, que a arte, ela tem um papel, que ela pode chegar e comover as pessoas, comover a sociedade, né? Esse tipo de arte me toca, me estimula, e é o que me fez vir para esse caminho, né? Essa coisa de eu ter trabalhado dos 8 aos 15 anos de idade numa loja de livros e discos, e onde eu tive acesso a esse tipo de produção, me estimula muito. Mas eu não limitaria, né, dizer, não, toda arte tem que estar nesse caminho. Não, a arte é para ser assim livre mesmo, né? É como eu penso. Tem uma coisa que eu anotei aqui, entre várias outras coisas, que ele diz o seguinte: vivo no século XX, sigo para o XXI, ainda preso ao XIX. Nós já estamos no XXI, né? Eu falo, meu Deus, e ainda estamos presos ao XIX, né? E tem uma coisa que eu vinha matutando, pensando, é que nós temos uma herança dolorosa, assim, de como é que o país foi construído, né? Essa coisa da escravização de seres humanos, das capitanias hereditárias, a forma como o Brasil foi dividido lá atrás, e isso deixou uma herança muito perversa, né? Essa presença do patriarcado, né? O homem branco sempre no comando, né? E eu lembrei aqui de uma coisa do que o Caetano fala, né? Que aqui tudo é construção e já é ruína. Você está construindo e, ao mesmo tempo, já está meio olhando uma coisa que está se destruindo ali, né? E eu fico pensando que, desde esse começo, nós nunca tivemos uma ruptura de fato, né? Tudo se deu dentro desse jeitinho brasileiro. Sempre tem um trato ali entre as elites, né? E nós nunca pudemos ter na nossa história uma ruptura com o que estava estabelecido antes. Tudo é um pouco a continuação do que já estava dado lá atrás, né? O processo de acumulação de riqueza sem distribuição, né? A escravização, depois os negros deixados na beira das estradas, né? Isso faz com que hoje um homem branco possa dizer, eu tenho, sem precisar provar, eu tenho diploma em Harvard, eu estudei na Unirio, eu estudei não sei aonde, põe lá no currículo dele, todo mundo acredita, dá um emprego, tarará, tarará, um homem branco. Se for um homem ou uma mulher negra, um médico negro, ele tem de provar para o cara do estacionamento, onde só podem parar médicos, que ele é mesmo um médico. Senão, ele não vai poder parar lá. Ele não vai conseguir entrar no hospital se ele não provar que ele é um médico negro, né? Então, essas heranças, esse é um país que nós lutamos diariamente para transformar. É um país que ele é mais amargo, mais doloroso, mais cruel para uma parcela da população que sempre teve no andar de baixo e que, infelizmente, apesar de tantas lutas, apesar das lutas na Bahia, né, os negros ali, mas isso tudo foi sufocado, apesar de Canudos, apesar de várias tentativas, né, até chegar nas conquistas mais recentes, né, a Constituinte, a redemocratização, as eleições. A gente vai para uma campanha eleitoral
já com medo de perder a outra e a outra e a outra. Os governos quase não governam, porque eles estão já pensando como é que a gente vai fazer para não perder a próxima eleição. E sempre tem que se fazer esse pacto por cima, né? Esse pacto com as elites, que são as mesmas elites. A gente lendo o livro Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo, a gente percebe esse processo, né, de formação disso que nós chamamos povo, e que, na verdade, tem muito a ser feito, estamos fazendo, estamos construindo, mas eu me pergunto, será que nós vamos continuar com o jeitinho brasileiro? Será que nós, em algum momento, vamos romper com esses pactos, né? Porque tem funcionado, mas não funciona tão bem para uma parte muito grande da população, uma parte muito grande de brasileiros que mais sofrem do que se beneficiam com esses tratos, com esses pactos que nós temos feito historicamente. Há uma passagem no poema em que o poeta diz: este é o país do descontínuo, onde nada congemina. O descontínuo no sentido de conquistas, porque, na verdade, o que você diz é o inverso. Há uma continuidade histórica da manutenção de quem detém o poder. E eu me lembro isso sempre, que até nas palavras e no acesso a livros e tudo mais é muito diferenciado, e isso levou ao Brasil a uma situação em que aos que podem ler em mais de uma língua e aos que não aprenderam a ler. E isto realmente é um tipo de indignidade e de enorme iniquidade com aquele que não tem esse acesso. E para nós, mulheres também, Chico, como para negros, como para indígenas, como tantas categorias chamadas hoje de dotados de direitos, mas não efetivados, eu fico lembrando como que o preconceito passa para nós. Já contei isso, talvez a Silvana tenha me visto contar, que já tem um tempo, que, claro, a linguagem do direito é uma linguagem muito hermética, e ela era assim para deter uma reserva. Só o advogado lê, só o juiz entende o que ele escreve. Como quando eu era menina, o médico escrevia uma receita, só ele sabia, e acha que o farmacêutico, que ninguém nunca soube se aquilo era uma palavra mesmo, que era um risco, um traço. Mas, há pouco tempo, eu chegando deixei meu carro numa oficina. Claro que eu sei dirigir, gosto de dirigir, mas é claro que eu não entendo nada de carro. Então, eu avisei só: olha, eu vim trazer, porque tem um batuque, um ruído, eu acho que é perto da roda traseira, não sei muito bem. A pessoa nem olha quando é mulher. O rapaz continua lá, mexendo no celular dele. Acho que é a ribimboca da parafuseta de não sei o quê. Dona, a senhora pode deixar aí. Eu olhei, mas como no direito também o que a gente diz ninguém entende, tanto que um dia, no final da sessão, um vereador do interior me ligou e falou assim: ministro, só queria saber uma coisa, eu ganhei ou perdi? Tudo que eu falei bonito, ele não entendeu e também não ligou. Eu lembrei disso, e aí lá na oficina, na hora que o rapaz me falou aquilo que eu não entendi nada do que ele falava, se era fato, fito ou fake, eu disse: engraçado, e eu que pensei que eram uns embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento a um Aresp. Aí ele levantou e olhou para mim. Levantou, falou: o que é, dona? Não entendi nada que a senhora falou. Eu falei: nem eu que o senhor falou. O senhor vê como é que é o Brasil. A gente se entende. Quero que arrume meu carro, ponto. Cheguei à conclusão que é o seguinte: o Brasil tira muita coisa da gente. Nós, servidores públicos, então nem se diga, porque agora os outros ainda ficam com raiva, claro, ainda mais na profissão de juiz. Antigamente eu achava que 50% que perdia não gostava da gente. Quem ganhou gostava. Não.
Quem ganhou acha que eu demorei para decidir. Quem perdeu acha que eu não entendi nada. 100% não gostam de mim. Dito isto, né, a gente vai aprendendo na vida que já me tiraram muita coisa. Não vão me tirar meu bom humor. Isso o Brasil não vai me tirar. Desculpa, não. Nem pensar. Porque aí eles venceram. Então, hoje, eu digo assim, eu não mudei, não vou mudar o Supremo, mas o Supremo também não vai me mudar. Eu já acho isso um bom ganho. Passei por aqui, não aconteceu nada, né? Isso para dizer o seguinte, nós podemos todos, Chico, eu acho, devemos, aliás, acho que é um dever mesmo, quando votamos, e fico vendo, né, tanto desânimo às vezes, como eu que ando muito de táxi, outro dia agora até ando de táxi e distribuo Constituição, porque toda vez que eu entro, falo assim, oi, Carmen, que bom você aqui, eu queria te falar que aquilo ali que vocês fizeram foi péssimo, vocês erraram, não entenderam nada, e aí ele me ensina a dar uma aula de Constituição, aí outro dia, segunda-feira passada, saindo da PUC, peguei um que me fala, minha mãe te detesta, vou te contar por quê, você tirou dela, não sei o que, não sei se era nada comigo, mas enfim, na hora que terminei, que chegou em casa, eu falei assim, o senhor entende muito de Constituição, o senhor já leu? Nem preciso. Falei, não, mas eu vou te dar essa. Vai que uma hora o senhor não está fazendo nada, aproveita e lê. Eu acho que nós não temos o direito também de, com todos os percalços do Brasil, ver como está no poema. E saber que nós podemos, pelo menos, fazer uma partezinha. Um super brasileiro para mim, uma pessoa que eu tenho adoração, a Silvana sabe, o Betinho, ele na campanha da cidadania contra a fome, que eles faziam pílulas, né, na televisão para fazer a chamada, ele dizia uma coisa que para mim é uma das grandes lições que quando eu acho que estou cansada e por algum motivo eu falo, eu fico mais meia hora por causa dessa história que era deste período, né, Silvana? Acho que era mais ou menos isso mesmo. Por aí, né? Logo depois da Constituição, em que ele contava a historinha do floresta pegando fogo, pegou fogo, bicharada toda correndo, leão correndo e tal, e aí o beija-flor está lá pegando no lago uma gota e colocando na flor, e o leão saindo correndo, o rei dos animais, deixa de ser bobo, beija-flor, acha que você vai apagar esse incêndio? Eu disse, eu não acho que eu vou apagar um incêndio. Eu estou apenas fazendo a minha parte. E o Betinho dizia, eu estou apenas fazendo a minha parte. Eu não vou acabar com a fome, mas eu também não vou ser conivente com ela. Eu acho que o que nós temos que fazer é isso, sempre e sempre. Não vou mudar o mundo inteiro, mas se todo mundo começar a fazer sua parte, talvez a gente mude mesmo e crie um mundo muito melhor. E aí sim a gente podemos responder ao poeta, que país é esse? Quem sabe a gente chega ao país que é bom para se viver. Da minha parte, eu sempre acho que eu não quero mudar do Brasil. Eu quero muito que a gente mude o Brasil, porque eu acho que a gente é capaz de fazer isso. Não é possível, eu que ando em estrada de Minas, tem hora que não tem nem estrada, tem caminho de Minas. Quando se anda por ali, estradas do norte de Minas não tem acostamento, uma coisa impressionante. Mas eu falo assim, para dar errado este Brasil, com as possibilidades que nós temos, é preciso muito planejamento. Ah, sem planejamento não dá errado, não. Porque nós temos céu, nós temos terra, nós temos sol e nós temos água. Uma parte do mundo já não tem. Nós estamos vendo guerras por causa disso. Como que esse país pode ter alguém com frio, dormindo na chuva, nas ruas, principalmente das grandes cidades, e ainda aqueles que agora fazem o chamado urbanismo agressivo, né, para tirar as pessoas e colocam uns blocos de cimento para não ter espaço para a pessoa, não é deitar, é cair ali. Então, realmente, eu acho que é muito tempo, e já passou muito tempo, 500 anos e mais 500 e mais 500, espero que tenham muitos 500 anos pela frente, mas de um Brasil muito mudado para que a gente possa responder que país é este. Um país ótimo para se viver. Por enquanto, ele não é,
ele é ingrato, ele não é uma mãe gentil, como muitos de nós, mas eu repito, nós fizemos, nós fazemos, e nós fazemos de novo, e nós somos capazes de refazer, claro. O ser humano é capaz de tudo, desde que esteja junto e que tenha um objetivo comum. Agradecer aqui o seu trabalho, Milena Magalhães e Árvore Vicente, muito obrigado, tá? Bem, vamos às perguntas, a gente tem um tempinho dedicado a elas. Quem vai fazer a primeira pergunta? Pedir para o senhor levantar. Só pediria, por favor, para se levantar. E como é que você se chama, por favor? Não é nem bem uma pergunta, é um pedido de... É quase uma angústia minha, uma angústia do poeta. Porque, para mim, esse poema... Eu estou trabalhando esse poema lá no meu colégio, viu, Alessandra? Com os meus alunos. Eu sou professor da rede pública. Como é que o senhor chama, por favor? Meu nome é Iverson Carneiro. Depois eu tenho um livro para entregar para a ministra e outro para o Chico. E aí, Chico, tudo bem? Eu entendo esse poema. Se você prestar atenção, o poeta tem, em alguns momentos, ele se dirige a ele próprio. Ou seja, ele diz com todas as letras, e ele está narrando no poema, ele está vendo, e ele está sentindo. E me parece um sentimento de profunda angústia com o país em que ele vive, né? Então, era essa angústia, eu gostaria que vocês comentassem, porque a Alessandra lendo o poema ali, eu fui lendo, acompanhando, eu sei o poema quase todo decorado, tá? Hoje mesmo a gente ficou 3 horas trabalhando com ele. Então, eu fui falando o poema baixinho ali, e à medida que eu ia falando, eu ia ouvindo a Alessandra, a minha angústia ia aumentando. Mas não é uma angústia minha, uma angústia do poeta. Eu imagino como deve ter sido muito dolorido para o Afonso escrever esse poema, principalmente pela época em que ele foi escrito, já final dos anos 70, início dos anos 80. Então, a ministra e o Chico comentassem sobre essa angústia. Iverson Carneiro. Iverson é um grande amigo lá do movimento dos escritores independentes, anos 80, anos 80 não, 80. 80, lá no centro da cidade de João Pessoa, invadíamos a Mesbla, lojas americanas, para recitar poemas e incomodar as pessoas que estavam ali apenas querendo comprar seus liquidificadores e tal, né? Eu fiquei na dúvida quando cheguei se era você mesmo, ainda bem que você foi o primeiro a pedir a fala. Eu falei, tem alguém muito parecido com o Iverson Carneiro aqui. Era Iverson Carneiro mesmo. Claro que a gente já tinha se visto dos anos 80 para cá, de vez em quando a gente se encontra em Niterói e tudo. En passant, eu falei dessa angústia, né, do poeta, do poema, né, que acho que é uma angústia que perpassa todos nós, assim, né? Para responder diariamente, cotidianamente, essa pergunta, né? Que não é uma pergunta retórica, ela exige de nós ações, não é para responder, que país é este? Este país é assim, assim, assado. Não, é para responder na prática, né? Nas relações humanas, cotidianas, comezinhas até, né? Então, Iverson, essa angústia do poeta e do poema, ela me tocou, ela me toca, e eu sinto que é isso, assim. Ao mesmo tempo, eu concordo com a ministra, assim, acho que é importante responder com alegria, não deixar que nos tirem isso que é tão precioso e que nos move, o que nos faz levantar e encarar a vida todos os dias com alegria e transformar essa angústia também numa ira santa, numa revolta que possa se juntar à revolta do vizinho, do colega de escola, da pessoa que você encontra no ônibus, e dizer, olha, esse é o nosso lugar,
vamos mudar esse lugar, vamos tornar esse lugar um lugar de todos nós, um lugar agradável, um lugar que nos dê alegria de termos nascido aqui, de vivermos aqui e morrer nele um dia, morrer por ele até, né? É como diz o hino da escola, né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Eu adoro, esse é o hino que eu mais gosto, na verdade. Gosto mais até do que do hino nacional. Às vezes até canto nos meus shows. O hino da bandeira, acho tão bonito. Então é isso, eu acho que essa angústia, ao mesmo tempo, ela não é paralisante. Não podemos nos deixar paralisar pela angústia e levar com alegria, uma alegria crítica, uma revolução que dança, que celebra, que festeja. É interessante. Oscar, eu pegando carona na angústia do colega, em algum momento ali, entre 80, poema que foi publicado, e escrito muito antes, né, até o final da Constituinte, 88, 89 e 90, havia uma esperança de um país sendo renovado. Então, eu somo a pergunta do amigo nessa seguinte reflexão. Naquele momento que esse poema foi publicado, era de muita esperança de um país melhor. E depois, esse momento agora, que a Leca leu e que a gente está relendo, a angústia é diferente da angústia com que ele foi escrito. É redobrada, maior. É uma angústia diferente que a gente vive hoje. Primeiro, agradecer a pergunta, que ela dá o tom exato de uma enorme angústia. Eu falar de angústia, no meu caso, neste momento que eu estou vivendo, os senhores podem imaginar que a angústia dorme comigo todo dia, né, parceira. Porque é isso, é diferente de 80, porque em 80, recém-saída, também tem a questão da fase na vida. Recém-saída de uma faculdade, a gente queria, tudo que a gente queria era isso, ter liberdades. A gente lutava por isso. Queria isso, sabia, portanto, que queria. Não dava para continuar. Quer dizer, o slogan que vem, e era só um mote de campanha repetido no Brasil, em 84, Nova República, era o que a gente queria. Uma república que fosse de repúblicos, de cidadãos republicanos no Brasil. Então, tinha a angústia de tudo que que se tinha passado. O poema reflete exatamente os anos que, no caso do poeta, passou por isso, passou pelo sofrimento, passou pela escuridão, passou pelas trevas, que mesmo a minha geração já pega mais para o final, mas, de todo jeito, esta é uma angústia do que vai ser, de como vai ser, e das cicatrizes todas, que expressamente está exposta no poema. Eu acho que nós tivemos uma fase quase que de redenção de nossas esperanças. O Brasil é um país que... O Brasil não, nossa sociedade é uma sociedade que vive e já viveu muitas ditaduras. Hoje eu fico muito pensativa a respeito, por exemplo, do que devem ter sido os poetas como Drummond, quando ele escreve sobre nosso tempo, um poema que é do final da Segunda Guerra Mundial e da ditadura do Vargas, e tudo isso junto, em um país que não se sabia o que teria também. A gente tem um interregno pequeno, e daí a pouco nós temos de novo, e quando eu leio alguns poemas, como este, que tem essa angústia, eu leio, né, este é um tempo de partidos, dizia o Drummond, tempo de homens partidos. Áporo, né? Áporo é isso, né? Que fazer um país bloqueado. Então, nós não temos uma história que outros povos tiveram já a possibilidade de ter, de não conviver ou de contracenar, de ter no cenário da sua vida uma existência de dificuldades para poder se expressar, para poder livremente pensar, para poder se igualar a todas as pessoas e viver esta situação. A angústia maior de hoje, claro, com as responsabilidades que eu tenho, como servidora de todos os brasileiros, e com as dificuldades que se tem para os desempenhos que a gente tem hoje, e com os desafios, porque hoje a desembargadora Andréia
lembrava hoje que, até aqui, a gente olhava a história como exemplo e como lição para aprender no presente, não repetir os erros e formular políticas para o futuro, né, Lula? Agora eu tenho que olhar para o futuro para pensar este presente e conseguir chegar viva nele. Eu não sei o que será daqui a 1 ano e meio, e digo isso como juíza eleitoral brasileira, eu não sei o que será o ano que vem, quais as tecnologias vão ser utilizadas num processo que cada brasileiro vai ter que votar 6 vezes, são 6 votos no ano que vem, considerando de presidente da República, deputado estadual. Eu preciso pensar o futuro e aprender com o futuro que eu nem sei qual é, para saber como contribuir para este país. Mudou o mundo, mudou a vida. Eu tento hoje me educar, me autoeducar para dizer assim, eu precisava, o mundo acabou, ficaram os valores de humanidade que eu aprendi com meus pais, ficaram valores éticos que estão cravados em mim, mas eu preciso de mantê-los não é com outro olhar para desempenhar minhas funções, seria com outros olhos, e eu não sei como tirar esses que eu recebi e colocar outros no lugar para ter olhos a ver este mundo que eu estou vivendo. Eu imaginava, Everton, que quando eu tinha a formulação dos degredados filhos de Eva, eu que fui criada na religião católica, para mim era uma oração. Quando eu vejo hoje pessoas que são lançadas ao mar e que, quando chegam num país, não são nem recebidos, e nós vemos meninos mortos numa praia porque não tem quem os receba, estes são os degredados. E eu estou vendo. E este é o mundo no qual eu vivo. E onde tem uma dor como essa, eu preciso de, talvez, aprender a construir com mais afetos e com mais solidariedade. Eu não vejo muitos caminhos novos e procedimentos novos para dar resposta às tecnologias que dominam o mundo, à destruição, não apenas do meio ambiente, mas o clima pode acabar com a vida no planeta. É assim que é. E eu não sei como fazer e como eu vou aprender a reverter, a contribuir e, junto com todos os outros, reverter essa destruição. E quando eu digo que é preciso que a gente olhe o futuro para aprender e refazer nossos procedimentos, é porque a história não nos ensina nada disso por uma razão simples. O que nós estamos vivendo agora, nós nunca vivemos. O que nós estamos vendo da escravização agora pelas máquinas e as telinhas dominando e escravizando, portanto, é muito diferente de tudo que a humanidade já viveu e de tudo que as desumanidades foram capazes de destruir. E a desembargadora Andréa já me viu contar isso 500 vezes, eu mesmo já escrevi sobre isso, mas eu vou só repetir para quem não ouviu, que eu lembro que ainda há sempre, sempre esperança para que este seja um país, ou todos os países no mundo sejam de humanidades, porque existem algumas preciosas lições de solidariedade e de amor. E a desembargadora Andréa já me viu contando, porque há alguns anos atrás eu faço uma visita a penitenciárias, fora do meu trabalho, claro, a pessoas que não recebem visitas, e alguns que não recebem de jeito nenhum. E, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, eu fui visitar uma dessas penitenciárias e o capelão me pediu para visitar uma pessoa determinada, porque ele tinha fugido junto com o irmão gêmeo, e, na fuga, ele tinha desistido, e o irmão tinha desistido e ele queria continuar na fuga. E, por conta disso, ele dizia, se você voltar, vão me capturar. Então, da família inteira, a única pessoa que o visitava era a mãe dele, e, nesta fuga, junto com o irmão gêmeo, o irmão tendo resolvido voltar, ele matou o irmão, foi recapturado, e a pessoa me disse, a senhora, hoje visite o fulano, porque ele está completamente solitário. Ou seja, a minha mãe me ensinou, quando a pessoa fica completamente solitária, ela perde a própria ideia de civilidade, porque a civilização é um verniz.
foi completamente afastado de tudo. Bem, o capelão então me disse, você visite essa pessoa, porque agora a única pessoa que ainda o visitava era a mãe, e a mãe não vai voltar porque matou o outro filho dela. Quando nós saímos do lugar que nós estávamos e dobramos, vinha de lá a mãe desse rapaz, com a capanguinha, com bolo, vestidinho, a roupinha limpa, e disse para ele, eu tinha 2 filhos, padre. Agora um, Nossa Senhora toma conta. O outro é minha responsabilidade do meu amor. Isto é a solidariedade que mantém a humanidade. E apesar de tudo, e apesar dos pesares, que não são poucos, eu continuo achando que a humanidade vale a pena e que nós podemos reverter tudo. Caminhando para o final já, vamos mais uma pergunta, por favor. Silvana? Ah, desculpe, Silvana, tem uma ali atrás. Boa noite, como é que você chama? Depois a Silvana aqui na frente. Oi, boa noite. Meu nome é Anderson Bolota, conhecido lá na minha cidade, ministra, Carangola, lá na Minas Gerais, como você. Viajei 400 quilômetros para estar aqui hoje, vivendo esse momento. Ministra, terra do ministro Vitor Nunes Leal, autor da súmula vinculada. E que foi cassado por antiditadura. Foi cassado como ministro do Supremo. Vocês veem que não tem segurança nenhuma para ministro do Supremo. Esperamos que tenha mudado, pelo menos isso, neste país. Chico, que bom te ver. Bom, eu escrevi minha perguntinha aqui. Considerando a dualidade presente no poema do Afonso, onde ele descreve um Brasil de belezas naturais, riqueza cultural, mas também ele traz aquela profunda angústia com a desigualdade, com a coerção, com a violência. Eu queria saber a opinião de vocês. A qual das duas faces o país que vivemos hoje mais se aproxima? Chico. Sobrou para mim. E aí, Bolota, como você está? Tudo bem? Veio lá de Carangola para prestigiar a conterrânea. Eu aproveito também um pouco do seu ânimo para vir até aqui. Olha, essa dualidade é isso que forma o todo, né? Acho que eu prefiro ficar com o lado esperançoso, né? Eu acho que toda essa movimentação, todos os problemas, né, que o poeta aponta, são para nos mobilizarmos, assim, né? Não é para nos aprisionar, não é para nos animar, né? E eu fico com essa mensagem da transformação. Olha, tudo isso existe, esses problemas estão todos aqui, mas nós não somos um só lado, nós somos vários lados e somos ativos, nós somos parte ativa dessa construção. Eu fico com isso. Eita, Bolota, mas você veio me trazer uma confusão. Eu quero acreditar que, mesmo tendo muitos lados, eu espero que o Brasil não tenha só 2 lados, mas que seja realmente um país tão plural quanto é esse povo, o conjunto de todos os brasileiros e brasileiras, eu acho que há muito ainda de sofrimento, pelo menos para mim, que talvez, como eu disse, pelo momento que eu vivo, me traz muita, com o peso da responsabilidade também, uma enorme preocupação, não apenas muita ocupação. Mas eu continuo acreditando muito no povo brasileiro, e não no povo ícone, não no povo abstrato, mas em cada brasileiro que eu vejo, em cada brasileira que eu encontro, e que eu acho que
não vejo como em alguns períodos em que queriam sair do Brasil para outro lugar, e tinha muita gente mesmo que saía em busca de outras possibilidades. Hoje as possibilidades estão na nossa porta, até porque, nisso pelo menos, as tecnologias ajudam muito, e elas ajudam em muita coisa, mas eu vejo ainda um país por vencer, muitos percalços, muito sofrimento. Estamos numa luta, realmente, agora são quase 4 décadas daquela que a gente lembrava, mais de 4 décadas do poema, e quase 4 décadas em que nós saímos às ruas querendo construir esta república para todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, eu acho que nós somos, sim, já vencemos inflação alucinante que tínhamos no Brasil, vencemos essas fases de ditadura, estamos atentos à democracia brasileira. Agora, a vida como a democracia a gente faz todo dia, como eu não me canso de repetir. E este fazer todo dia lida com todos os lados das dificuldades e os lados das facilidades, por sermos brasileiras. Eu não sei te dizer em que tem dia que me dói mais o lado das dificuldades, tem outros dias eu acho que há muito mais luz e possibilidades de realizações. Mas também, hoje, o mundo que nós vivemos é de tudo isso. Quer dizer, quem tiver sensibilidade e olhos a ver, quando liga a televisão, vê uma tela qualquer, e vê os dissabores que as pessoas passam no mundo inteiro, não dá para dizer que vai dormir tranquilamente sem pensar nisso. Embora eu saiba que isso pode levar a uma insensibilização muito grande e que haja pessoas que veem notícias sobre a pessoa assassinada ou que dormiu na rua e continua comendo os seus sanduíches, olhando aquilo como se ele não fizesse parte. Mas este é um fenômeno também que eu acredito que vai passar como o Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, que é de 1936, o último filme mudo, porque não tinha palavras, mas a gente escuta alguns sons. Ele, no final, diz isso: somos seres humanos, não somos máquinas. Não temos que ser servis às máquinas. E, hoje, um dos riscos maiores que nós temos é isso. Haverá de ter pessoas que têm tantas máquinas que não precisam nem de pensar como se pensamento e pensar fosse um luxo e não uma liberdade, mas também eu acho que há aqueles que não têm acesso ainda nem a um quadro negro, como se dizia antes, a lousa, para ser alfabetizado e ter a luz e a possibilidade das leituras, do gosto da literatura, do gosto da poesia, do gosto da música. E nisto é que ainda nós estamos distantes do que a gente quer para o Brasil e para todos os brasileiros. Precisamos encerrar. Vou passar a palavra para a Silvana fazer a última pergunta. Silvana Gontijo, não é a senhora mesmo que é a última. Bom, eu fiquei ouvindo vocês dois e pensando, né, no que o Afonso Romano de Santana, não esse, faria e diria sobre essa angústia e o antídoto de ser esperança. E a esperança que vai sendo corroída, muitas vezes, por uma angústia, no meu caso, diante de dois grandes desafios, né, que é a educação e o meio ambiente. E aí eu fico olhando para essa questão, Carmen, que você traz da tecnologia, né, que é esse desafio também tão complexo e tão quase que intransponível, porque a gente vai num crescendo com o uso das tecnologias. E aí o que o Afonso Romano escreveria hoje, né, pensando na potência dessa esperança e também na potência dessa angústia, né? Como é que ele resolveria e ele nos contaria esse momento pensando no desafio de manter a vida no planeta, né? Porque agora a gente não está falando do desafio de romper com uma ditadura e
e ter uma democracia. Né? A gente tem uma democracia sendo posta à prova o tempo inteiro pelas tecnologias, pelas ideias, mas não são as máquinas que fazem isso, são os seres humanos, né? Claro. Então, como que o Afonso interpretaria, né, esse desafio agora, atual, que é fazer crer? Né? Eu me lembro de uma frase que me marcou muito, de um professor que falava: você sabe qual é a maior astúcia do diabo? Eu falei: não. É nos fazer crer que ele não existe. Né? Então, é isso. Né? Como é que ele enxergaria esse fenômeno de ter que se salvar e salvar a vida no planeta no meio dessa quantidade de ameaças tecnológicas usadas por diferentes grupos de poder? Como ele traduziria isso para a gente hoje? Eu queria que vocês dois nos contassem, talvez até você. O que seria um Afonso Romano de Santana nos contando essa história hoje? A impressão que eu tenho é que ele seria vários. Ele seria um Mano Brown, né? Eu acho que esse tempo em que os poetas eram brancos, esse tempo passou, né? Então, esse tempo que os poetas passavam pelas redações de jornalismo, pela universidade, eles agora são múltiplos, eles estão em vários lugares, e isso acho que dá um alívio grande, inclusive para os poetas que passaram pela universidade, os poetas brancos, letrados e tal, porque as respostas elas vêm de vários lugares, vêm dos poetas indígenas, vêm dos poetas mulheres, vêm dos poetas pretos, vêm dos poetas periféricos, vêm dos poetas lésbicos, dos poetas... aqui mesmo ele já dá umas pistas aqui, né? Ele fala as bichas, putas e artistas, e ele já... Então, essa multiplicidade de Afonsos, né, é que eu acho que já é parte da resposta. Né? Essa construção ela é coletiva, ela é mais leve por ser coletiva, ela não é uma cruz que um vai carregar sozinho, não é uma resposta que um vai dar sozinho, né? Vou me espichar um pouco. Houve uma época em que o Chico Buarque ele disse assim que a canção acabou, né? Lá atrás ele falou não há mais espaço para a canção como, e eu entendi que era isso que ele estava dizendo, a canção como ele tinha feito até naquele momento, porque até ali ele já tinha falado da geni, do guri, do operário e tal. E agora, a própria geni estava fazendo sua música, o guri estava fazendo sua música, os operários. Então, isso eu acho que é uma resposta mais rica, mais inclusiva, mais democrática. E nessa diversidade é importante investirmos cada vez mais para evitar o grande desastre, né? Ou os grandes desastres que têm se repetido. Cada vez que a gente abrir mais espaço para essas diversidades, a gente vai estar respondendo melhor que mundo é esse que nós estamos construindo agora. Eu não sei dizer como é que ele pensaria tudo isso, mas eu acho que ele era o poeta do tempo, como bem disse Zé Murilo de Carvalho. Então, ele continuaria a ser o poeta. E talvez os poetas, como eu acho que a arte é a nossa salvação, é o que salva a humanidade, é exatamente a arte, ele continuaria tentando salvar, embora esse poema seja mesmo uma tentativa de se ver no espelho, de se ver como parte deste país. Quando ele diz que este é o país que pude que me deram e ao que me dei.
e é possível que por ele, e merecido, ainda me morrerei. Eu acho que ele sente o Brasil que dói na gente, mas da dor também se extrai toda a possibilidade de luta. Eu lembraria, o Chico está fazendo referência aos poetas que antes eram brancos, mas não eram só brancos. No Brasil nós tivemos um Castro Alves, que talvez este poema me puxe para os versos finais do Navio Negreiro. E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. E, mais de uma vez, nos períodos ainda de luta pela democracia brasileira, exatamente início da década de 80, a gente lembrava, não era de que um povo empresta a sua bandeira a tanta infâmia e covardia. Nós, o povo, naquele momento, preferíamos o outro verso. Antes que houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Várias vezes eu acho que eu olho para a Constituição, eu tive a sorte de poder ter o gosto de estudar direito constitucional, poder ter escolhido e acabar juíza constitucional do meu país, eu digo, antes que houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Nós temos uma Constituição que é bandeira, não mortalha de direitos. E isto já é um alento muito grande. Muito obrigado. Até dia 30 de setembro.